Olá, estamos em mais um Almodin Cast. Hoje a doutora Edna Almodin está recebendo o Dr. Paulo Ferrara, que veio para Maringá. A gente fez uma live essa semana, ficaram algumas perguntas sem resposta, as pessoas entraram muito na live. Então hoje a doutora Edna e o Dr. Paulo vão responder mais algumas perguntas, né, que foram feitas, e também vão falar das novidades que eles estão sempre aqui, né, estudando e trazendo sempre novidades para melhorar a vida dos seus pacientes, né, doutora Edna? É verdade. Primeiro, bem-vindo ao Paulo, ao nosso podcast. Não é a primeira vez que ele tem estado com a gente. Eu acho que sempre que o Paulo vem aqui, nós não podemos perder a oportunidade de aprender alguma coisa com ele, ou de trazer alguma coisa de novo para os nossos pacientes. Então, a gente teve uma live, está disponível tanto no Instagram do Paulo Ferrara, quanto no Instagram da Provisão. Houve bastante perguntas e lá estão as respostas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que deixamos de responder na noite anterior. Bem-vindo, Paulo. Doutora Edna, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui juntos, né? Para mim é sempre uma alegria estarmos juntos e, sobretudo, aprendendo, né, novas técnicas e novas maneiras de prestar assistência a esses nossos pacientes que estão sempre buscando, né, uma melhor condição de vida. Eu tenho acompanhado aqui a doutora, né, já há muitos anos, e antigamente ceratocone era um caso ou outro que aparecia no consultório. E até a senhora brincou, falou que ceratocone virou uma especialidade, né? Porque realmente o volume de pessoas hoje que vem no consultório com ceratocone, independente da idade, é muito grande, né, doutora? Cada dia mais crescente. Nós atendemos, em média, no meu consultório, 8 a 10 pacientes por dia com ceratocone. Eu queria que vocês dois fizessem uma evolução, porque vocês são os pioneiros, de quando vocês começaram, se tinha um modelo de anel que usava, sabe, uma evolução cronológica? Porque eu já vi que tem vários modelos de anéis. Hoje a gente pode dizer que a cirurgia ela é até personalizada, porque um usa um anel HD, outro usa um anel. Essa evolução até chegar nessa novidade hoje, né, que vocês também estão fazendo. Eu vou deixar isso para o Paulo responder, mas eu acho que o que mais importante hoje não é na evolução do modelo só do anel, mas a evolução de como nós passamos a usar esses anéis, né, Paulo? Os nomogramas que foram mudados e a melhoria dos resultados. Para responder essa sua pergunta, a gente tem que nos reportar ao passado, né? Lá em 1960, quando o professor José Barraquer, da Colômbia, propôs as técnicas refrativas para correção de miopia. Então, na época, ele fazia queratomileuses em si, queratomileuses, né? A queratomileuses em si depois se tornou LASIK. E fazia também a ceratofacia. A ceratofacia nada mais é do que um implante de uma córnea dentro da córnea, né? Então, ele abria um espaço, cortava um lentículo, que é o que a gente faz hoje, com o Fenton segundo, e implantava dentro da córnea. Então, naquela época, a imprevisibilidade dos resultados e as complicações inerentes à má tecnologia levaram ao desuso, né? Mas a ideia de implantar alguma coisa dentro da córnea prevaleceu. E nos anos de 1985, voltou a ideia de se implantar anéis corneanos feitos de acrílico. Antes desses anéis de 1985, existia uma russa de nome Blavatsky, em 1963 na Rússia. Outros colegas russos também faziam implantes de córnea, de anéis feitos de córnea. Também porque a tecnologia disponível na época não era adequada, esses anéis caíram em desuso. Então, esses anéis de 85 eram anéis grandes, inteiros, e tinham o objetivo de corrigir miopia. Quer dizer, o anel ele foi, desde os seus primórdios,
idealizado para correções de erros refrativos, né? Em 1991, esses anéis começaram a ser utilizados, eram anéis grandes, de arco longo, 360 ou 350 graus, e eles eram implantados manualmente. Com o aparecimento do laser, do Excimer Laser, a previsibilidade do laser desbancou os anéis, porque os anéis não tinham a mesma previsibilidade, né? Então, a partir de 96, os anéis passaram a ser utilizados para o ceratocone. O ceratocone, a córnea com ceratocone, ela é diferente da córnea míope, né? A córnea míope é regular, a espessura é boa, então ela não exige grandes desafios, modificações, mas como a córnea com ceratocone ela é muito irregular, houve a necessidade de partir esses anéis que eram de arco longo em arcos pequenos, né, para atender melhor as necessidades dessa córnea. Daí surgiram vários tamanhos de arco, vários diâmetros de anel, e nos dias de hoje a gente já tem um domínio, um conhecimento muito grande, né, de como funciona cada tamanho de segmento, cada diâmetro de anel, e isso facilita muito o tratamento, né? E a gente está voltando àqueles primórdios, né, ao início, porque a gente hoje tem córneas que podem ser implantadas com finalidade refrativa e que não são suscetíveis de serem tratadas pelo Excimer Laser. Então a gente volta a usar anéis de arco longo para tratar baixas miopias, ou miopias moderadas, né, que podem se associar a um tratamento com Excimer. Mas o ceratocone, ele tem vários outros tratamentos. Dos pacientes que a senhora atende de 8 a 10 por dia, quantos precisam ir para a cirurgia? Porque tem crosslink, tem outros tratamentos também. O anel seria a última ou não? Não. Então vamos lá. O ceratocone, ele precisa saber primeiro qual é o grau de evolução. E grande parte dos pacientes que chegam aqui com um ceratocone inicial, principalmente criança que tem alergia, que vive coçando o olho, eles não são cirúrgicos. Se você tirar o prurido do olho do paciente com antialérgico, usar um lubrificante, tirar a tela eletrônica e botar o sol, você às vezes elimina a evolução dessa patologia. Tem umas barreiras aí, então, né? O sol, as telas. Não é de 8, 10 pacientes que chegam aqui por dia que todos vão para a cirurgia. Só vai para a cirurgia aqueles que não, que estão em evolução e com uma qualidade de visão que começam a ser prejudicadas, né? Nós temos o crosslink, que é uma cirurgia que foi feita para estabilizar o ceratocone e não melhora a visão. Nós temos o anel, que foi feito para melhorar a visão e que tem a qualidade também de parar a evolução, ou pelo menos postergar a evolução do ceratocone. E temos o transplante, que também trata e corrige a visão, mas que também não é garantia de que o ceratocone não volte. Porque, inclusive, tem casos, não sei se eu estou falando errado ou não, de pessoas que fizeram transplante e depois precisaram... de colocar o anel. De colocar o anel, né? Isso, temos. Então, nenhum dos tratamentos nós podemos dizer que vai parar a evolução. Se o paciente tem uma visão perfeita e iniciar a evolução do ceratocone, eu ainda faço a vitamina B2, o Paulo também faz isso, numa dose alta, o sol e o antialérgico, e muitas vezes não vai para a cirurgia. A cirurgia de crosslink só é feita em cones iniciais que progridem apesar da vitamina B2 oral, e essa progressão não aumentou um pouquinho e já vai operando. Por quê? Porque o crosslink também tem níveis de complicação que são perigosos.
você pode provocar um aplanamento progressivo, uma diminuição progressiva da espessura da córnea, uma cicatriz nessa córnea, um melting de córnea. Então, não é todo mundo que fazemos crosslink. Veja bem, essas observações da doutora Edna são absolutamente procedentes. Gostaria apenas de adicionar o seguinte: todo paciente que chega ao consultório, né, a maioria deles são pacientes com ceratocone, raramente atendo alguém que não tenha ceratocone. A orientação é sol, vitamina B2 e antialérgico, né? Se for criança, principalmente, né, afastar das telinhas. E afastar das telinhas e levar as crianças para o sol é um verdadeiro sacrifício. Desafio. Né? É um desafio. Nos tempos atuais. Então, realmente, as mães hoje, eu tenho conversado muito com elas procuram atividades lúdicas, né, que tirem a criança do celular e de dentro de casa. Né? Então, eu achei uma ideia ótima agora para minha neta, né? A minha neta tem uma imagem sugestiva de cone com astigmatismo alto e era impossível tirar a Luísa do celular. Então, agora eu comprei umas pedrinhas de fazer pulseirinha e ensinei para ela, ela agora faz pulseirinha e colarzinho. Eu compro esses colarzinhos, mas o importante é ela aprender que ela vai ficar um tempo mexendo naquilo e não no celular. E com isso, ela saiu bastante do celular. Usar a inteligência, né? Tirar de uma forma que aquilo, outra coisa, seja mais prazeroso para a criança do que ela ficar E é interessante, né, Rose, que cada um dentro da sua casa vê a qualidade da criança, porque a Luísa me surpreendeu. Não só fazendo isso, mas o que abriu a cabecinha dela, né? Ela já foi buscar modelo de fazer coisinha para sustentar o celular, né? Já foi atrás lá, que vai atrás da Carla, onde que a mãe compra roupa para botar para vender na boutique. Aí ela já põe os preços, vira para mim e fala: vovó, você está me devendo vintão. Se me pagar à vista, eu dou 20% de desconto. Já criou um cartãozinho para, entendeu? Então, você abre a cabeça da criança até para ela produzir alguma coisa, para ela ter o dinheirinho dela e gastar com as coisas que ela gosta. E isso estimula a criança a sair do celular, né? Que é um grande desafio. Eu queria que vocês também falassem, teve muitas perguntas sobre lentes esclerais durante a nossa live, né? Ficaram várias perguntas assim que vocês também pudessem explicar a respeito das lentes, se são boas, se muito tempo, se controla, né? Acho que ficaram essas dúvidas lá, né? Veja bem, as lentes esclerais, elas são uma ideia antiga, né, que se tornaram possíveis e factíveis pela evolução da tecnologia, né? Não só do material, como do conhecimento da superfície corneana. Então, antigamente essas lentes eram feitas de vidro soprado. Então, se quebrasse, tinha que fazer todo o procedimento de novo. Então, além disso, eram antieconômicas. Hoje você faz no torno, né? Você faz uma lente absolutamente reprodutível. Então, essa dificuldade ela foi contornada. Mas a córnea, ela depende da oxigenação do ar. Ou seja, todo oxigênio que a córnea respira vem da atmosfera. Ou então do oxigênio diluído, né, na lágrima. A lente escleral, ela impede essa troca de oxigênio. Então, ela leva a córnea a ficar sufocada, né? Sim. Então, a consequência é o edema. E o edema, ele se manifesta com o aparecimento de raios, de arcos-íris em volta da luz. Então, se você está usando uma lente há 4 horas e aparece arco-íris, você trata de tirar essa lente, porque você está aí a córnea está em regime de hipóxia, ou seja, má oxigenação. Então, a lente escleral, ela realmente é uma lente que exige que a gente
mantém o paciente muito próximo, né? Porque, por ser uma lente muito confortável, ela impede que o paciente perceba a piora do seu ceratocone. Em lentes corneanas, as lentes, se o cone piora, ela cai. A lente escleral não, ela fica ali. Então, essas revisões periódicas, juntamente com os sintomas que o paciente possa apresentar, por exemplo, se o olho fica congestionado, ou lacrimejando, ou embaçando, né, realmente refletem uma má adaptação. Né? Agora, eu queria colocar alguma coisa nessa orientação, porque nós temos 2 grupos de pacientes com ceratocone. O primeiro grupo, eu acho que é isso que o Paulo está falando, é aquele paciente que tem um ceratocone, que não tratou o ceratocone e coloca uma lente escleral no olho dele. Essa lente é confortável, dá uma excelente visão, ele não vê o ceratocone evoluir, e aí ele pode, quando resolver tratar o seu olho, que já é uma fase avançada da doença, ele perdeu o time do anel. E aí ele vai para um transplante porque a córnea dele está fina. E nesses casos que o cone está em evolução, ele muda totalmente os parâmetros da córnea que foi inicialmente adaptada e vai fazer esse olho sofrer. E temos o segundo grupo de pacientes, são pacientes que já trataram do ceratocone, ou com anel, ou com transplante, ou aqueles que já têm acima de 35, 40 anos, que tem uma córnea estável. Então, ele vai no médico, o médico tira a medida e cria aquela lente para aquela medida. E aquilo não vai ficar mudando com tanta frequência. Mesmo esses pacientes do segundo grupo, eles são obrigados a fazer a revisão uma vez por ano, porque ele tem que controlar a microscopia especular, que é a contagem de células, e a superfície da córnea dele. Então, eu acho que o primeiro grupo, que está em evolução, que as medidas corneanas estão mudando, e que a lente suporta essas medidas com conforto, esse paciente tem que ter muito mais cuidado do que o segundo grupo. Concorda? Perfeito. Teve outras perguntas, várias perguntas sobre de alguns pacientes que relataram ali na nossa live que fizeram a cirurgia e que à noite com anel vê muito, a luz incomoda, vê alguns reflexos. Isso é normal? Isso não é? Não é o habitual no dia a dia da gente. Os pacientes normalmente reclamam nos primeiros dias e depois de 3 meses isso melhora. Mas nós temos pacientes como você, Rô, você tem um olho claro. Ou eu já tenho problemas de luz. Ou um paciente que tem uma pupila grande. À noite nós não temos luz, a pupila abre. O anel está ali na localização de implantação, pode trazer halos noturno. Então a gente tem colírios que pode ajudar a diminuir o tamanho da pupila para que ela não dilate e contorne isso. E nós aqui no Provisão disponibilizamos um programa chamado Revital Vision, que se a gente faz nesses pacientes durante 3 meses, isso ajuda o cérebro a diminuir essa sintomatologia. Gravidez, a pessoa que ainda não tem, ela pode piorar? Fizeram essas perguntas também em relação à gravidez, e há pessoas diabéticas também, tinham perguntas ali do ceratocone, cirurgia em grávidas e pessoas com comorbidade com essa diabetes. Questão hormonal é importante. Tem alguns pacientes que são suscetíveis de piorar durante a gravidez ou com os de anticoncepcionais, mas não são todas, né? E a gente não sabe determinar quem vai piorar com a gravidez e quem não vai. Então, se tem o ceratocone, né, é melhor tratar. Né? É melhor tratar. E o tratamento ou é o anel ou é a vitamina B2 com sol, né? O cross-linking fisiológico. Né? Eu acho que a vitamina B2 não tem nenhuma interferência com a gravidez. Teve uma ginecologista que
pediu para diminuir a dose durante a gravidez, mas outros não solicitaram. Não. Não. E o paciente que tem diabetes, ele tem que controlar o diabetes antes de fazer a cirurgia, depois vai tudo tranquilo, porque a gente sabe que o diabetes é aquela questão de não cicatrizar, né? Como que é em relação ao diabético que precisa ir para uma cirurgia para colocar um anel? Não tem correlação. Não tem. Inclusive, tem um fato interessante com relação ao diabetes. Em geral, quem tem o diabetes, ele não desenvolve tanta... Exatamente, é isso que eu ia falar. trombone. Normalmente, eles têm uma estrutura corneana que não deixa, e se tiver, não evolui tanto o ceratocone. Eu não me lembro de ter colocado nenhum anel em paciente diabético, Paulo. Eu não também me lembro. Olha que interessante, né? Além do que o diabetes também, quer dizer, você pode ter diabetes até juvenil, mas habitualmente é no idoso, né? Então... Perguntaram também se o paciente com ceratocone ele pode fazer cirurgia de catarata. Sempre tem essa dúvida também, né? Não, são duas coisas diferentes, né? Catarata está dentro do olho, o ceratocone está na córnea. É que o leigo, né, doutor? Ele acha que o olho é uma coisa só, né? Ele não sabe distinguir retina, né? O cálculo da lente que vai dentro do olho, quando o paciente tem catarata. Então ele pode ter o anel e fazer a catarata. Ele tem que ter uma córnea boa, tem que ter uma córnea regular, né? Porque, por exemplo, né, se a córnea tem astigmatismo, o cristalino compensa, de alguma forma, o astigmatismo corneano. Na hora que você tira o cristalino, né, esse astigmatismo ele se manifesta. Vocês queriam falar um pouquinho das novidades? Só deixar assim, antes da gente... Esse é o nosso bate-papo, porque eu sei que vocês estão sempre, o doutor Paulo vem, sempre tem coisa boa, vocês estão sempre, a doutora também... Né, do lentículo, algumas novidades, querem contar um pouquinho também? Eu acho que o lentículo agora abre novamente um leque, né, para melhorar a condição de visão do paciente. E essa semana nós tivemos um caso assim, bastante interessante, porque era um cone avançado, com córnea acima de 70, com comprimento axial muito alta, em 28,90. Então, ela tinha uma miopia que não era nem... A gente nem conseguia refracioná-la. Nem o autorrefrator e nem a gente no Grins. Porque o maior grau que o meu Grins me permite, se não me engano, são... 19. O meu vai a 24. A 24? Vai a 24. E com 24 graus ela não enxergava nada. Então, não conseguia nem saber qual era o grau do olho dela. Nós fizemos o lentículo primeiro, porque ela tinha uma córnea muito fina, que não viabilizava o implante do anel. Esse lentículo engrossou essa córnea, aplanou ela um pouquinho, mas esse aplanamento era insignificante em relação ao tamanho do seu ceratocone. E aí nós colocamos o anel, regularizamos o astigmatismo dela, melhoramos a condição da córnea dela, tanto que com uma lente de 16 dioptria sem astigmatismo, ela conseguiu chegar a 95% de visão. Então agora nós estamos programando uma terceira cirurgia, que é a implantação de uma lente de artesã para a correção dessa miopia. Então, você vê como que a medicina evoluiu nos últimos anos, né? A gente tem tirado pacientes de fila de transplante, casos que talvez há 10 anos atrás a gente nem pensava nisso. Com certeza. É muito estudo, né? Vamos deixar, então, assim, dicas e sempre aqui não coça os olhos e tal, mas para a gente encerrar, né, nosso Modcast, da questão dos cuidados mesmo, prevenção, né, que a gente pode Eu acho que o principal conselho que eu posso dar agora é às mães, não deixe que a babá do seu filho seja o celular, que é o que a gente tem visto. Muito, né? E o senhor, doutor? O conselho é o mesmo, né? Cuidar da higiene, né? Da higiene pessoal, né? Que inclui esses cuidados, né? De eliminar os de telinha, tomar sol, não coçar os olhos, né? Fazer um tratamento da alergia, na verdade, e controles
periódicos ao oftalmologista. Independente de ter ou não, acho que a gente tem que passar uma vez por ano como prevenção no oftalmologista, né? Se for criança, é mais frequente, 2 vezes ao ano. Esse ano foi algo que me chamou a atenção. Eu fui 2 épocas no Termas Jurema, Natal e agora no Carnaval. Mas no Natal, principalmente, eu me via na piscina com meus netos, 4 piscinas maravilhosas, e às vezes só estava eu e meus netos. Aí você vai procurar, as famílias ficam em redes com os celulares na mão. Ou até chamou atenção, né, Paulo? Nós descemos para ir almoçar e tinha uma mãe com um celular e uma criança, aquela criança devia ter o quê? Uns 6 aninhos, com óculos dessa grossura de alta miopia, e a criança com o rosto em cima do celular. Então dá vontade de chegar... Você se controlou? Eu não falei porque não tem esse direito, né, Rose? Mas isso é cada vez mais frequente, isso me incomoda. Então, obrigada, doutor. Sempre que o senhor vier, nós vamos estar recebendo o senhor aqui no Almodicast, né, Edna? É sempre um prazer estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado. Então, olha, curtam, compartilhem, e são dicas importantes para vocês também compartilharem com a família. Obrigada por estarem aqui com a gente no Almodicast.